Pessoal, hoje eu vou falar sobre uma das perguntas que a gente recebe aqui cotidianamente na empresa. Qual que é? Felipe, a empresa tem mínimo de banho? Sim, tá? A Reluz a gente pede no mínimo que o lote tenha pelo menos 1 kg de mercadoria. Aí o cliente sempre me pergunta, Felipe, por que existe esse mínimo de mercadoria para banho? É o seguinte, como falei anteriormente com vocês, a empresa ela sempre frisa a qualidade máxima da mercadoria. A gente gosta de entregar para o nosso cliente o máximo de qualidade que a gente consegue aplicar na mercadoria dele. Por que a gente pede esse mínimo de mercadoria? Os retificadores, como é que funciona o processo de banho? Tá? Passa uma corrente elétrica nessas peças e é feita essa deposição de material nas peças. Quando eu pego uma quantidade mínima de peças, vamos falar assim, às vezes uma pessoa compra 10 pares de brinco e manda para mim banhar. Se eu colocar esses 10 pares de brinco numa gancheira e colocar no tanque, o tanque ele exige uma quantidade mínima de mercadoria para ser banhado. Se eu colocar uma quantidade que seja abaixo dessa quantidade mínima, eu vou ter vários problemas. O primeiro grande problema pode ser que essa mercadoria queime, tá? Que essa corrente passa nessa peça, seja uma corrente muito alta e começa a ficar pipocado essa peça. A gente fala que essa mercadoria queimou. O segundo grande problema pode ser que ocorra uma distribuição de camada que não seja a distribuição que você pediu, que não seja uma distribuição adequada de camada nessas peças. Às vezes a pessoa, por ter um mínimo, por exemplo, igual aqui na Reluz, a gente sempre pede que o lote tenha no mínimo 1 kg de mercadoria e por cada camada de banho ou cada cor de banho tenha pelo menos 300 gramas de peça. Daí a pessoa às vezes me pergunta, Felipe, eu tenho 300 gramas num total, será que você não abre uma exceção para mim, pode banhar tudo no mesmo milésimo? Daí essa pessoa me entrega brinco, corrente, anel, pingente, dá para se banhar? Falando num grosso modo, dá. Só que como a gente procura o máximo de qualidade, isso não é o adequado. Por quê? Como a área da peça é muito diferente uma área da outra, se eu colocar essa carga, vai respeitar a quantidade mínima, que hoje seria de 200 a 300 gramas por camada. Então se eu montar uma gancheira com essas peças, vai dar para me banhar, só que a distribuição de camada entre as peças, ela não vai ficar uniforme. O que pode acontecer? Vamos supor que esse lote eu banhe com 10 milésimos. Pode ser que um brinco fique com 12 milésimos e um anel, pela área ser muito diferente, fique com 8 milésimos, ou vice-versa. Se eu mandar analisar esse lote inteiro, ele vai estar com 10 milésimos. Só que, analisando peça a peça, essa distribuição de camada não vai ser uniforme. O outro grande problema que pode vir a acontecer, o que é? Às vezes, a pessoa, os nossos clientes, por ter regiões diferentes do nosso país ou até fora do país, não é a mesma camada sempre que a gente banha para os clientes. Por exemplo, eu tenho clientes que banham brinco com 3 milésimos, eu tenho clientes que banham brinco com 5 milésimos. E eu tenho um cliente hoje na minha empresa que ele aplica 10 milésimos no brinco. Então, por exemplo, se esse cliente que aplica 10 milésimos no brinco trouxer uma quantidade muito pequena, eu não vou conseguir banhar a mercadoria dele. Então eu vou demorar um prazo muito grande para mim, às vezes, esperar uma outra mercadoria chegar com a mesma camada dele, para mim estar colocando junto para banhar. Então, por isso que a gente pede para os nossos clientes esse mínimo de 1 kg de mercadoria, primeiro, para mim conseguir te atender com a qualidade que você deseja, que a gente também deseja que te entregar. Segundo, com o compromisso que a gente tem de te entregar a mercadoria toda separada, toda organizada, com a máxima eficiência para você colocar preço o mais rápido possível, colocar essa mercadoria no mercado o mais rápido possível. E terceiro, que é o mais importante, em questão da qualidade, tá? E do prazo de entrega também, porque quando você me entrega essa mercadoria, você sempre vai me perguntar, Felipe, qual que é seu prazo de entrega? Que hoje na nossa empresa, ele varia de 5 até 10 dias úteis. Em mercadorias que a gente se chama de normal, o que é? Uma mercadoria que ela obedece todos os requisitos em questão de quantidade mínima, que ela tenha algumas peças com aplique de ródio, com caneta de ródio, que é um outro diferencial da nossa empresa. O aplique de ródio a gente faz dentro da própria empresa, tá? A gente não terceiriza esse serviço. Esse serviço ele é feito dentro da nossa própria empresa. Então, para mim conseguir te entregar essa mercadoria no tempo certo, eu preciso que você obedeça essa regra da empresa
que é o mínimo de 300 gramas por camada ou tonalidade de banho. E o seu lote ele tem que ter no mínimo 1 kg no montante todo. E um outro diferencial também, gente, o porquê que a gente não pode banhar quantidades pequenas de mercadoria. Às vezes a pessoa fala assim, eu mandei banhar alguma mercadoria num banho e um lote que eu mandei maior ele vem numa tonalidade, um lote que eu mandei menor ele vem numa outra tonalidade. Isso também vai influenciar. Se eu colocar um mínimo de peça para estar banhando, tá? Que não obedeça essa regra, o que vai acontecer? Pode ser que a gente tenha variação, como eu falei anteriormente, na camada e também na tonalidade final dessas peças. Então pode ser que isso também comprometa essa parte da sua mercadoria. Tá joia? Então, resumindo, para você ter uma mercadoria num prazo legal, com a qualidade bacana e organizada, é interessante você mandar nessas quantidades, nesses mínimos que a empresa pede. Tá joia?